mais nova traição aos portugueses tem acontecido essa semana, ou seja, alguns partidos políticos ou alguns políticos visando, como sempre, em qualquer lugar do mundo, unicamente e exclusivamente os seus próprios interesses, foi notificado ou foi anunciado antes das eleições que eles iriam, os políticos, colocar regras na questão da imigração descontrolada em Portugal. E antes das eleições, alguns políticos interessados apenas no resultado das eleições e não na realidade ou na reestrutura de Portugal, da população de Portugal, esses políticos egoístas, com seus interesses próprios, começaram a dizer que eles iam notificar alguns imigrantes que estavam irregular ou também que tinham cometido crimes no país, ou ainda alguns que não conseguiram aprovação, segundo a AIMA, para conseguir a residência no país, para conseguir a autorização de residência em permanecer no país. Eu até fiz um vídeo também falando sobre isso daí, porque todo mundo entendeu que seria verdade, não apenas uma jogada política visando um quê? Até então, alguns partidos não estavam falando sobre a imigração descontrolada, uma regularização das documentações e da permanência de pessoas de bem ou não dentro do país, e começou essa notícia falando que eles iriam notificar entre 20 dias cerca de 5.000. Só que no total seria 18.000 de pessoas que estariam sendo notificadas para deixar o país. Só que o que acontece? Ou o que aconteceu logo depois e agora? Início de junho está repercutindo muito aqui. Então as eleições já aconteceu e algumas pessoas ali conseguiram os seus objetivos. Outros ficaram decepcionados com o crescimento de um determinado partido aqui em Portugal. Só que eu quero comentar com vocês, de certa forma, para você entender, infelizmente, mais uma vez, o egoísmo dos políticos, de alguns líderes de partidos políticos e, novamente, a traição em relação aos portugueses. E é isso que eu quero que você pense enquanto você é um português que pode estar vendo esse vídeo, entender o quanto se precisa lutar, o quanto se precisa protestar. Claro que sempre de maneira pacífica, mas tem que correr atrás dos direitos dos portugueses nos próprios países. Não apenas nós, imigrantes legais e regulares no país, mas principalmente os portugueses. Por quê? O principal povo que está sendo traído mais uma vez por muitos políticos são os próprios portugueses. Agora, pensando nisso, eu faço uma pergunta para você. Vale tudo? Você que está vendo esse vídeo, vale tudo para você conquistar algo na sua vida? Seja moral ou imoral, seja bom ou seja ruim, seja com consequências que vai ter com pessoas te vendo ou sem consequências porque as pessoas não estão te vendo. Vale tudo. E aí a gente vê que infelizmente não é só no Brasil, no nosso caso, brasileiros, que vemos constantemente políticos se corrompendo, políticos trabalhando apenas para si próprio e traindo todos os dias, não é de vez em quando, mas sim todos os dias o povo brasileiro. E eu tenho visto agora também isso em Portugal. Como eu já falei um pouco do resumo, disseram que iriam trabalhar em cima dessa questão da regularização dos imigrantes, essa documentação que está demorando muito, porque deixaram entrar muitos imigrantes e os órgãos aqui também não têm estrutura para isso e muitos também não estão nem ligando para isso, para regularizar a vida dos imigrantes e vai se empurrando com a barriga. E os imigrantes ficam no sufoco constantemente em relação à documentação. Agora, por que eu perguntei se vale tudo a gente fazer para conquistar algo? Porque é o que eles têm feito constantemente. E aí, um cidadão, o ministro da presidência, e eu estava vendo aqui o papel dele, né? Esse senhor que chama Antônio Leitão Omar começou a dar algumas entrevistas falando que vai acontecer algo em breve
em Portugal em relação aos imigrantes. A expectativa de todo o povo português, inclusive dos imigrantes que andam na linha, que estão fazendo tudo certo para permanecer no país, estava achando que eles iriam realmente fazer algo para melhorar a realidade da imigração em Portugal, só que foi o contrário. E eles estão falando que a partir de agora, cerca de 500 mil imigrantes vão poder fazer o reagrupamento familiar, ou seja, se esse imigrante já tem a documentação, já tem autorização de residência, já teve alguma resposta do órgão regulador aqui, que é a AIMA, ele pode fazer o reagrupamento familiar. E aí, o burburinho que está dando é que se até 500 mil conseguem isso, isso dados oficiais, e com certeza pode passar, pode diminuir, pode. Mas quantas pessoas vão aproveitar desse mecanismo agora? Então, se 500 mil vão poder fazer esse pedido de reagrupamento familiar, então você imagina, é, o homem ou até mulher vai fazer o pedido para o seu cônjuge, ok? Ou seja, já dobrou 1.000. Se essa pessoa, se esse casal tem um ou dois filhos, então de 500 com o cônjuge já virou 1 milhão. Se tiver um filho, 1,5 milhão. Se tiver dois filhos, 2,5 milhões. Melhor, 2 milhões de imigrantes novos podendo entrar em Portugal. Então, fizeram um alarde antes das eleições, porque começaram a ver também o partido Chega tomando destaque, o André Ventura falando bastante sobre isso, sobre a regularização dos imigrantes, a entrada da imigração, a entrada de imigrantes no país, qualificados ou desqualificados. O principal, eu entendo também que é a questão da regularização de imigrantes legais dentro do país, porque imagina só, nesse meio, nessa leva, quanta gente que entrou aqui de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é ideologia, partido, religião. Infelizmente, até também com aquelas empresas que principalmente tem no Brasil, empresas de produtos ilícitos, que infelizmente é forte em São Paulo, forte no Rio de Janeiro, está avançando no Brasil inteiro, e estão entrando para cá também pessoas para trabalhar com esse tipo de empresa, tá certo? Então, imagine o quanto é complicado essa abertura de portas. Se o receio era a quantidade de pessoas que já tinha e agora permitir dentro do reagrupamento familiar, essa liberação vai ser muito complicado. Mas alguém pode até dizer, você está falando isso porque você não tem marido, filho, esposa querendo vir para cá ou querendo a documentação. Eu entendo a parte de cada um. O grande problema é o abuso que vai acontecer nisso, são as pessoas aproveitando o lado negro disso, o lado ilegal disso tudo. E se Portugal já está com 20% da sua população de imigrantes, imagine, isso pode dobrar cerca de um ano que se quer, porque estão dizendo também que isso até o final do ano pode acontecer, essa questão. Agora você imagine só o quanto que vai mudar a realidade de Portugal, e já está mudando muito, muito, muito. Então, esse senhor que eu coloquei o nome, Antônio Leal Mar, ele é de uma coligação AD, ou seja, Aliança Democrática. Só que o interessante é que esse negócio ele já tem vindo há muitos anos, e eles estão tentando colocar isso para que seja feito como sempre é o papel dos políticos, o objetivo deles. Eles, imagina só, são três partidos base, certo? E aí, se eles são partidos políticos separados, por que então eles vão querer fazer uma coligação visando a realidade Ok, ou isso melhorar que eu. a questão de Portugal? Então é tudo uma balela, sempre é um jogo de interesses, e o partido do PPD, PSD, né, que é o Partido Não Social, sei se eu entendi. que é o Partido Social Democrática. Ô Siri, você tirou minha atenção A aqui. resposta que eu encontrei é São Paulo. Olha, me atrapalhou. Eu não vou cortar aqui não, porque eu não vou conseguir editar esse vídeo agora. E o que que acontece? Então, olha só. O Partido Social Democrática, o Partido Popular e o Partido Popular Monárquico. Se são partidos separados, por que eles criaram uma coligação?
Isso aí é para o benefício do povo português? Isso é visando a benfeitoria para o país? Não, com certeza não. E aí, esse cidadão, o Antônio Leão Omar, ele disse isso. E está todo mundo falando aí nas redes sociais. Uma grande parte dos portugueses estão se manifestando. Por quê? Já está complicado a questão da população em Portugal. E eu fiz até um vídeo anterior, você pode olhar aqui, que Portugal precisa de imigrantes. Concordo plenamente. Se os imigrantes saírem hoje do país, quebra Portugal e outros países da Europa também. Só que agora o grande problema é o crescimento de imigrantes, e eu vou fazer um vídeo posterior no sentido seguinte: está entrando muita gente ou uma parte da população imigrante que quer mudar tudo. Vai mudar partido político, vai mudar leis, vai mudar principalmente religião. Então, hoje em dia tem cerca de 500 mil brasileiros em Portugal. A religião é semelhante, seja ela com viés cristão, e aí dentro disso tem o catolicismo romano e o protestantismo, ou seja, os evangélicos ainda assim têm uma linha. Só que os brasileiros nunca quiseram mudar Portugal. Por mais que houve uma brincadeira recente da Guiana brasileira, Portugal ser representando alguns nomes de estados que tem aqui, regiões daqui, tem estados lá no Brasil e tal, só que os brasileiros nunca quiseram mudar. Pouquíssimos brasileiros entram na política ou quiseram entrar na política em Portugal. Agora vai mudar. Ou melhor, já tem mudado. Algumas pessoas de alguns países e de algumas religiões têm entrado no meio político e está sendo complicado cada vez mais. E com essa abertura de políticos interesseiros que antes das eleições começaram a mudar a sua comunicação, porque o André Ventura estava falando constantemente da regulação dos imigrantes em Portugal, e eles pegaram a brecha disso e começaram a falar também. Só que agora venceram as eleições, ou seja, o Luiz Montenegro também, que é um dos principais aqui, que é do Partido Socialista, o que que acontece? É tudo nessa mesma questão. O Luiz Montenegro é do Partido Social Democrático, ou seja, o PSD. Aqui fala que ele é do centro-direita, mas as ações, os papéis, os comportamentos não tem nada de um líder da direita, com visões da direita. Pelo contrário, todo mundo ficou indignado ou surpreso com a resposta das eleições em certa parte. Por quê? O Luiz Montenegro conseguiu se reeleger como primeiro-ministro, mas ficaram surpresos com o avanço do André Ventura, que tem tido comportamentos da direita visando o conservadorismo no país, o conservadorismo com a população portuguesa e, principalmente, batendo contra a imigração desregulada no país. Então você tira por aí. Um se diz centro-direita, que no centro-direita não tem nada, ele tem feito ao longo do tempo aí uma certa destruição do país, dos costumes do país, do costume do povo português, e o outro, que muitos rejeitavam, é o que está lutando pelo país. E eu sei que até o fato de eu falar dessa forma, muitos brasileiros vão achar que eu estou equivocado. Mas, pelo que eu tenho visto e observado ao longo desses 6 anos, como no Brasil, quem é que mais fala de democracia no Brasil? Quem é que mais fala de ajudar os brasileiros? São os políticos e os partidos que estão destruindo o nosso país e a nossa população. Infelizmente, boa parte da população está cega e se deixa levar por isso, enquanto quem realmente quer ajudar o país é rejeitado em partes, né? Vamos ver na eleição agora o ano que vem. Se não conseguirem avançar com os planos que eles estão falando tanto da democracia brasileira, que no fim das contas, desde o principal órgão que rege o nosso país e a classe política, descendo toda a hierarquia política juntamente com o governo federal, a grande maioria falam de democracia, mas não tem um pingo de democracia no nosso país. Não está tendo. Um país que consegue prender um contador de piadas, por mais que seja pesada, por mais que seja negra, por mais que seja ruim algumas vezes,
Embora eu tenha visto alguns vídeos dele, ele faz piadas de pessoas com a própria pessoa, deficiente, seja negro, seja gordo, a pessoa própria não liga. Quem é que liga? Quem é que critica? Outras pessoas que não tem nada a ver com o momento ali. Então, um país que prende um cara que conta piada, mas solta criminosos, então a gente vê como que está a classe política do nosso país e a lei do nosso país. E Portugal não está longe disso. Portugal, infelizmente, os políticos portugueses estão traindo Portugal. E muitos estão cegos, muitos estão se deixando levar. Enquanto isso, antes das eleições, eles prometem mil e uma coisa, só que depois das eleições, eles mostram a garra, ou as suas garras e os seus interesses, tanto para ele quanto para os amiguinhos ali do grupo deles e os interesses próprios. A população portuguesa, mais uma vez, está sendo traída pelos políticos portugueses. Então, deixa aí seu comentário e fala alguma coisa sobre isso. Se você ficou surpreso com essa notícia ou se você já esperava algo, porque da classe política é sempre assim, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.